Durou mais de 8 horas o sequestro do avião da VASP que fazia a rota Porto Velho, Rio de Janeiro. O Boeing 737 foi sequestrado hoje de manhã com 98 passageiros e 7 tripulantes. O sequestrador matou a tiros durante o voo o copiloto do avião, Salvador Evangelista. 2 outros tripulantes também foram feridos. O avião saiu de Porto Velho, Rondônia, hoje de madrugada com destino ao Rio de Janeiro. Fez escalas em Cuiabá, Brasília e Goiânia antes de chegar a Belo Horizonte, pouco antes das 11 horas da manhã. 20 minutos depois da decolagem de Belo Horizonte, começou o sequestro. O sequestrador invadiu a cabine de comando do avião. A tripulação tentou reagir e o copiloto foi morto a tiros. 2 outros tripulantes também foram baleados. Depois, o avião foi desviado de volta a Brasília, sobrevoou a cidade e seguiu para Goiânia, onde o Boeing 737 aterrissou. O avião da VASP chegou a Belo Horizonte às 10 da manhã. Foi reabastecido no aeroporto de Confins. 68 pessoas embarcaram. Às 11 da manhã, o superintendente do aeroporto recebeu a informação de que havia situação de emergência no avião. A Polícia Federal foi acionada, mas o aeroporto continuou funcionando normalmente durante todo o dia. O primeiro aviso de que o Boeing da VASP tinha sido sequestrado foi dado ao controle da torre do aeroporto de Brasília. Desde o começo da tarde, o aeroporto de Brasília foi ocupado por policiais, militares e jornalistas. No céu estava o motivo. O Boeing da VASP, sequestrado, sobrevoava a cidade. Atrás dele, à distância, acompanhava um caça Mirage da FAB. Tudo foi preparado para uma eventual negociação com sequestradores ou mesmo um possível resgate. Equipes especializadas examinavam aviões iguais ao sequestrado para terem ideia de como agir se o 737 descesse mesmo e houvesse necessidade. Até aquele momento não se sabia ao certo o que acontecia no avião. Toda a movimentação era acompanhada pelo SINDACTA, Centro de Controle de Voos do Ministério da Aeronáutica. Os radares do SINDACTA rastreavam um Boeing que acabou seguindo mesmo para a capital de Goiás. A Polícia Federal, que estava no aeroporto de Brasília, também seguiu para Goiânia neste avião da Força Aérea Brasileira. O presidente Sarney se manteve informado de todas as notícias sobre o Boeing sequestrado. O presidente José Sarney soube do sequestro do avião da VASP no final da manhã, pouco antes do almoço, através do ministro-chefe do Serviço Nacional de Informações, general Ivan de Souza Mendes. A partir daí, ele ficou em contato permanente com o SNI e com o coordenador da Operação Anti-Sequestro, o ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima. Só no final da tarde, o presidente voltou aqui ao Palácio do Planalto e se reuniu com os chamados ministros da Casa, o general Ivan e os ministros-chefes do Gabinete Civil, Ronaldo Costa Couto, e do Gabinete Militar, general Bain Madeni. O ministro-chefe do Gabinete Civil, Ronaldo Costa Couto, teve um motivo especial para acompanhar com atenção o sequestro. O irmão do ministro, Francisco Couto, era um dos 98 passageiros do avião sequestrado. Ele viajava para o Rio. Também estavam no avião 2 vice-presidentes da Vale do Rio Doce Nacional e Internacional, Bernardo Spiegel e José Clóvis Ditzel. Outros passageiros: 2 diretores do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, 4 empresários japoneses e diretores de 5 empresas siderúrgicas alemãs. As famílias do piloto, do copiloto e de muitos passageiros são do Rio. Desde cedo, parentes e amigos dos passageiros do avião sequestrado estiveram no aeroporto internacional. No aeroporto internacional do Rio, muitos parentes e amigos dos passageiros do avião sequestrado passaram o dia no balcão da VASP. Os funcionários da empresa informavam que o avião estava retido em Goiânia e pediam que os parentes aguardassem notícias em casa. Algumas pessoas passaram mal e precisaram de atendimento médico. O copiloto do avião, Salvador Evangelista, morava neste prédio na zona sul do Rio. O carro dele estava na garagem com as roupas de trabalho. No final da tarde, a primeira mulher de Salvador, Cristiane, deixou o prédio. Logo em seguida, saiu a atual mulher, Lígia. Ela estava emocionada e não quis dar entrevista. Na casa do piloto, Fernando Murilo de Lima e Silva, o único filho dele, Fernando, de 14 anos, soube do sequestro pela televisão. Fiquei muito chocado, sabendo que meu pai saiu para voar e de repente leva a notícia que está sendo sequestrado um avião. Fiquei muito triste. O Boeing 737 da VASP ficou toda a tarde estacionado na pista do aeroporto de Goiânia. Lá começaram as negociações entre o sequestrador e a torre do aeroporto. O Boeing 737 da VASP chegou ao aeroporto de Goiânia às 2h15 da tarde.
15 minutos depois, começaram as negociações entre o sequestrador e a torre do aeroporto. A polícia cercou toda a área. A porta do avião foi aberta agora, às 2:55 da tarde. E a impressão que se tem aqui, bem distante, é que existe um corpo no pé da escada do avião. Agora parece que tem uma outra pessoa chegando até onde está o corpo desta pessoa, que pode ser o do copiloto que levou um tiro na cabeça. A movimentação continua na porta do avião, ela foi novamente fechada agora e parece que existem duas pessoas fazendo sinais. À distância não dá para a gente identificar bem o que está acontecendo. Agora sim, parece que tem um corpo sendo carregado por duas pessoas. Neste momento, a pessoa que foi retirada do avião, que parece ferida, está sendo carregada numa maca. E a ambulância já está ali, à espera para receber a pessoa que foi ferida. Assim que as vítimas foram retiradas, soldados do exército, fortemente armados, começaram a cercar o avião. Eles pretendiam invadir o Boeing. Mas quando o sequestrador viu a polícia se aproximar, ele exigiu que os soldados fossem retirados da pista imediatamente. E o avião ficou isolado mais uma vez. O Boeing 737 da VASP continuou parado na cabeceira da pista do aeroporto. Mas as negociações continuaram. Os contatos entre o sequestrador, a polícia e as autoridades estão sendo feitos através da torre de comunicação do aeroporto. O copiloto Salvador Evangelista foi morto com um tiro na cabeça. O engenheiro de voo Gilberto Renhe foi ferido na perna e o comandante de bordo, Ronaldo Dias, foi ferido com um tiro na orelha. No início da noite, a direção do Hospital Santa Genoveva informou que Gilberto Renhe e Ronaldo Dias foram operados e estão fora de perigo. No início da noite, o comandante do Boeing convenceu o sequestrador a voltar para Brasília num avião Bandeirante. O Bandeirante foi estacionado ao lado do Boeing. O sequestrador saiu do avião com 2 tripulantes. Houve troca de tiros. E atenção, agora há pouco em Goiânia, o diretor-geral da Polícia Federal, Romeu Tuma, deu uma entrevista para contar o desfecho do sequestro. Ele disse que o sequestrador saiu do avião para entrar no Bandeirante, acompanhado do comandante Murilo, do Boeing. De repente, o sequestrador deu um tiro na perna do comandante e saiu rolando e atirando por baixo do avião. Acabou sendo atingido e ficou muito ferido. O delegado Romeu Tuma disse ainda que o sequestrador está internado no hospital de Goiânia. Informou também que o objetivo do sequestrador era ir até Brasília e jogar o avião em cima de um prédio público, o que demonstra que ele é um doente mental. Um dos passageiros contou agora há pouco um dos momentos do sequestro do avião. A única coisa que eu acho que tem que ser relatada é a calma do comandante, que eu acho que ele foi o grande responsável por tudo ter corrido razoavelmente bem. O sequestrador do Boeing é Raimundo Nonato Alves da Conceição, maranhense, de 28 anos. Ele está sendo operado neste momento no Hospital Santa Genoveva, em Goiânia. Todos os passageiros já estão no hotel em Goiânia e voltam para os seus estados amanhã. Foi sequestrado hoje de manhã com 98 passageiros e 7 tripulantes. O objetivo do sequestrador era ir até Brasília e jogar o avião em cima de um prédio público. Esse Raimundo foi um funcionário da Mendes Júnior, no Iraque, e ele era tratorista. Uma pessoa que estava em desespero, tinha talvez o princípio de julgar um avião lá em Brasília. E achava que ele ter sido mandado embora, a culpa disso era do presidente da República, que na época era o Sarney. Ele queria matar o Sarney, e o jeito que ele achou de matar o Sarney foi desse jeito. Nós saímos aqui de Belo Horizonte, era 10 e pouco, era por Rio, era mais ou menos 1 hora de viagem. Era muito simples para entrar armado, todo mundo podia entrar armado, como esse rapaz entrou armado, né?
Nós estamos almoçando, de repente escutei um barulho de tiro. Senti o cheiro de pólvora, porque eu já sabia disso, aí eu vi que era tiro. Ele deu um tiro no comissário e felizmente a bala pegou na orelha dele. Ele saiu no corredor do avião gritando e sangrando. Ele puxou a maçaneta, mas como eu tinha travado, ele não conseguiu abrir. Aí ele começou a dar tiro em volta da maçaneta. Nesses tiros que ele deu, um tiro pegou na perna do rapaz que estava sentado atrás de mim e quebrou a tíbia ou o perônio, não sei, da perna dele. Ele começou a sangrar. Mas aí o que eu percebi que era alguma coisa. De repente o avião começou a mudar de rumo. Começou, parece que ele estava subindo. Aí eu vi que a gente estava sendo sequestrado. Vamos para Brasília. Tem um acerto com o Sarney. Nós voamos aí umas 2 horas ou mais sem ter nenhum tipo de informação. Eu avisei Brasília, baixinho, né? Eu disse, olha, ele quer que vá para Brasília e provavelmente jogar o avião em cima do Palácio Planalto. Eu pensei muito na minha família. É bom que foi um filme que passa da sua vida. Chegou em Brasília, eu sabia das intenções dele, só que tinha uma nuvenzinha. Aí eu comecei a afastar para a esquerda para jogar a nuvem em cima de Brasília. Aí eu falei para ele, Brasília não dá para ver. E quando chegou em Goiânia, que eu comecei a rodar, ele falou assim, vamos para São Paulo. Eu disse, cara, eu não consigo ir para São Paulo. Nós vamos cair no meio do caminho. Na hora que eu acabei de falar isso, parou o motor esquerdo. Tirei do piloto automático, peguei velocidade no avião e fiz um túnel para ver se eu jogava ele no chão. Literalmente eu vi o zoom da terra. Aí eu falei assim, vai doer, vai doer. Assim que eu acabei o túnel, eu vi que ele não caiu, ele um revólver na minha cabeça. Aí eu tirei o motor direito e chutei um parafuso. Quando eu terminei o parafuso, a pista estava na minha frente. Aí joguei o trem de pouso, joguei o flap embaixo, toquei no chão. Acabei de tocar no chão, parou o motor direito. Foi isso que salvou a gente. Aí começou uma negociação com policiais e ele queria que o avião voltasse para ir para Brasília. Aí ele falou assim, então manda outro avião para mim. Aí eu já estava em contato com o Goiânia. Aí ele falou assim, o rapaz aí quer um avião para ir para Brasília, voltar para Brasília. Então ele resolveu, era mais ou menos 7h30, passar por outro avião. Então saiu o comandante na frente, ele com um revólver atrás, e ele botou uma comissária e um comissário do lado dele para proteger ele na hora que ele saísse do avião e passasse por um campo que estava minado de soldados, da aeronáutica, Polícia Federal, para entrar no outro avião. Não tinha escada, não tinha nada. Eles tiraram a porta do avião e tinha atrás um pano. E um atirador de elite atrás desse pano. Né? Na hora que ele estava no chão, estava cheio de fotógrafos, cheio de jornalistas. Um fotógrafo tirou uma fotografia, um flash, e assustou. Na hora que assustou o pessoal, o comandante tentou correr, ele deu um tiro no comandante, pegou na perna, na coxa do comandante, ele caiu, os outros correram também, e foi um tiroteio muito grande essa hora também. E aí acertou um tiro nele. Eu vi ele arrastando assim no chão e veio aí eles conseguiram pegá-lo. Aí depois, no hospital, a Polícia Federal, ele foi feito curativo nele. Aí depois deram como se tivesse uma infecção generalizada, né? Aí ele acabou falecendo. Ele faleceu 72 horas depois. A gente não sabe por quê. Nem lembro dele, nem lembro dele. Para mim, pessoa que não existe, nunca existiu. Na hora que a porta do avião abriu, a ficha de todo mundo caiu, o pessoal começou a chorar dentro do avião e começamos a oração do Pai Nosso. É uma lição, é uma coisa que acontece que você vê o que você é aqui na Terra.
viajava muito e via os bastidores dos aeroportos. O pessoal carregando mala, o pessoal limpando o avião. Então a minha curiosidade era saber se essas pessoas que trabalham nos bastidores, se elas já tinham viajado de avião ou simplesmente entrado em um avião. Então a ideia inicial era fazer esse documentário. E eu encontrei um amigo, historiador, e ele me perguntou, pô, por que você não inclui no documentário o caso do sequestro do avião? E eu conhecia o caso, mas não lembrava, como ninguém lembra no Brasil. Hoje em dia, se você lembrar, se você imaginar que qualquer criança de 10 anos de idade sabe o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, no caso das Torres Gêmeas, ninguém lembra que no Brasil, 13 anos antes, no dia 29 de setembro de 88, tinha tido um caso de sequestro de avião, que a intenção era jogar o avião no Palácio do Planalto, para matar o presidente da República. O Boeing 737 foi sequestrado hoje de manhã com 98 passageiros e 7 tripulantes. Ele simplesmente queria fazer justiça matando o Sarney, porque ele culpava o Sarney por ser responsável pela derrota dele, pela miséria que ele estava passando. O Boeing 737 da VASP chegou ao aeroporto de Goiânia às 2h15 da tarde. 15 minutos depois, começaram as negociações entre o sequestrador e a torre do aeroporto. Eu descobri que a própria CIA, depois do caso do 11 de setembro nos Estados Unidos, ela chegou à conclusão de que o Al-Qaeda se baseou nesse caso do Brasil na década de 1980 para o atentado que eles fizeram nas Torres Gêmeas e no Pentágono. A gente localizou o piloto, a filha do copiloto que foi morto, porque o Salvador Evangelista era o copiloto daquele voo, e o Raimundo Nonato, num momento de insanidade, deu um tiro na nuca dele quando ele foi atender o rádio de chamado instantaneamente. Ele quis pegar o rádio, não imaginou que o cara fosse dar um tiro na cabeça dele, e ele morreu. Então a gente localizou o delegado da Polícia Federal, o Daniel Sampaio, que era o chefe da missão da época. Alguns dos atiradores de elite, os agentes da Polícia Federal, a gente gravou com eles. Localizamos o piloto, Fernando Murilo. Quando o avião começou a rodar no parafuso, ele caiu no chão. Eu dei sorte que quando eu parei o parafuso, eu estava com a pista à vista, em frente. E consegui pousar. Acabei de tocar no chão, parou o motor direito. Falta de combustível. A porta do avião foi aberta agora, às 2:55 da tarde. Colocar um avião, um Boeing 737, de cabeça para baixo, que é que eles chamam de tunô, que ele explica isso, que ele já não tinha mais alternativa, o avião já não tinha mais combustível. O cara queria, depois que ele viu que não podia vir para Brasília, ele queria ir para São Paulo e não tinha mais combustível. O avião já estava voando há mais de 2 horas, os caças da Força Aérea já estavam posicionados voando ao lado do avião, porque se ele fizesse qualquer movimento de vir para Brasília, a ordem era bater o caça, eles iam derrubar o avião. Então o piloto, sabendo de tudo isso, ele arriscou fazer um tunô, que foi colocar o avião de cabeça para baixo para derrubar o sequestrador, mas não conseguiu. E aí ele, quando ele avistou a pista do aeroporto de Goiânia, o Santa Genoveva, ele falou que a última alternativa que ele tinha era tentar um parafuso, e foi o que ele fez. Ele caiu 9.000 metros com o avião em parafuso, o sequestrador com isso caiu, meio que desacordado, e ele conseguiu pousar o avião. O avião já não decolaria mais, porque já não tinha mais combustível, pararam as turbinas e ele conseguiu, e a partir daí começaram a negociação. Só que nessa conversa que a gente teve com ele, com a Wendy, que é a filha do copiloto que foi morto, com o delegado da Polícia Federal, com o pessoal da Força Aérea, a gente descobriu que, de fato, assim, eles são heróis que nunca foram reconhecidos. O comandante Fernando Murilo, hoje, ainda pilota, e todo mundo nas companhias aéreas sabe quem é ele. Mas o povo brasileiro não sabe, ninguém conhece a história dele. E a gente achou que seria legal fazer uma história não simplesmente para contar o caso, mas como homenagem a eles. Saiu o tiroteiro, o exército avançou. Atravessei a cerca e cheguei junto. Aí nesse momento bati o flash, o soldado levantou o fuzil e não matou ele ali. Imagina só, quase 100 pessoas saindo de dentro da aeronave apavoradas. Eu acredito que esse filme ele vai chegar nas grandes telas, inclusive repercutir internacionalmente, e vão perceber que se tivessem dado mais atenção para o que aconteceu no Brasil em 1988, que é o caso do filme, talvez não tivesse ocorrido o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. Porque a partir daquele momento de 2001 é que os aviões passaram a ter portas blindadas,
os detectores de metais passaram a funcionar definitivamente, com mais rigor, as malas passaram a ser vistoriadas, quando, na verdade, já poderia estar acontecendo isso desde 88, quando aconteceu o caso no Brasil.